Fala galerinha, Tio Márcio na área de novo aqui no canal Tio Márcio Explica, com mais uma questão de raciocínio lógico aí pra gente resolver, tá bom? Então a questão é: Carlos e Pedro são dois amigos estranhos. Carlos mente nos domingos, segundas e terças, falando a verdade nos demais dias da semana. Quarta, quintas e sextas são os dias em que Pedro mente, dizendo verdades nos outros dias da semana. Em certo dia, os dois se encontraram na rua e ambos disseram: Ontem foi dia de mentir. Em que dia da semana isso aconteceu? Aí as alternativas: A, segunda, B, terça, C, quarta, D, quinta e E, sábado. Vamos aí então tentar resolver esse probleminha, tá certo? Vamos lá. Para tal, eu montei uma tabelinha aí abaixo, né? Dos dias da semana de domingo a sábado, para Carlos e Pedro, e a gente vai preencher aí com os dias que eles mentem e que eles falam a verdade para nos auxiliar na resolução desse problema. Pelo que sabemos do enunciado, Carlos, ele mente nos domingos, segundas e terças, e fala a verdade nos demais dias. Quanto a Pedro, ele mente nas quartas, quintas e sextas e fala a verdade nos demais dias. E isso vai nos ajudar a resolver o problema, tá? Vamos então analisar a vida de Carlos aí nesse problema. Perceba que independente do que ele disse, ontem foi dia de mentir, isso vai mudar, né, a nossa perspectiva, a nossa visão aí do dia que ele falou isso. Se o dia que ele falou isso era um dia que ele tinha que falar a verdade, o Carlos, então no dia anterior ele tinha que ter mentido mesmo. Perceba que se ele fala isso num dia em que ele fala a verdade, então ele diz: ontem foi dia de mentir. Então realmente o ontem tem que ter sido dia de mentir. Então o único dia possível que ele fala a verdade e o dia anterior ele realmente mentiu é na quarta-feira, né? Porque na terça, que é o dia anterior, ele mentiu. Então se ele fala: ontem foi dia de mentir, na quarta-feira, onde ele fala a verdade, aí não tem problema nenhum, porque na terça ele mentiu mesmo. No entanto, se ele falar em qualquer outro dia da semana que ele fala a verdade, essa seguinte frase: ontem foi dia de mentir, o dia anterior não vai ser dia de mentir. Pronto, se ele falar no sábado, ontem foi dia de mentir, isso é verdade, então o dia anterior ele teria que ter mentido, mas ele não mentiria porque na sexta ele fala a verdade. Da mesma forma, na sexta-feira, se ele tivesse dito ontem foi dia de mentir, na quinta ele teria que ter mentido, porque na sexta ele fala a verdade. Mas na quinta ele fala a verdade também. Então, o único dia em que ele fala a verdade e pode dizer ontem foi dia de mentir, esse dia é na quarta-feira. Bem, agora, se o dia em que ele falou isso é um dia em que ele mente, né? Se ele disser ontem foi dia de mentir, num dia em que ele mente, então no dia anterior teria que ser um dia de ter falado a verdade. Então, o único dia possível em que ele mente e fala isso, ontem foi dia de mentir, tem que ser no domingo, porque o dia anterior ao domingo é um sábado, onde ele fala a verdade. Então, ontem foi dia de mentir. O único dia possível em que ele mente e pode dizer isso é no domingo, porque no dia anterior ele falou a verdade, ou seja, o que ele disse é mentira. Se ele dissesse isso na terça-feira, que é um dia de mentir, ontem foi dia de mentir, repare que o dia anterior à terça seria segunda, e é um dia que ele realmente mente. Então o que ele teria dito seria verdade, contradizendo o fato de que na terça ele mente. Então, se o dia que ele falou isso foi num dia de falar a verdade, esse dia só pode ser quarta-feira. Se foi num dia em que ele mente, esse dia só pode ser no domingo. Daí, você já mata a questão. Por quê? Porque na alternativa não tem domingo. Então, seria a resposta quarta-feira, né? Mas vamos dizer que tivesse domingo aí e vamos continuar a nossa análise, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui nesses dois dias esses dois dias, domingo e quarta, o que é que acontece? Bem, Pedro, né, fala a verdade no domingo. Então, assim como Carlos, se ele fala a verdade no domingo, né, ele no dia anterior vai ter que ter mentido. Porque nesse dia de domingo, se foi esse dia de domingo em que ele falou, ontem foi dia de mentir, então o dia anterior realmente ele teria que ter mentido. Mas quem é o dia anterior ao domingo? É o sábado. Dá uma olhadinha no sábado aí, ó. Pedro fala a verdade. Então não pode ter sido isso no domingo, cabendo então a única resposta a quarta-feira, certo? Então tá aí a resposta desse probleminha. Esse dia em que eles dois disseram ontem foi dia de mentir, só pode ter acontecido na quarta-feira, tá bom, gente? Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem aí.
E até a próxima, se Deus quiser.